Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Aqui é o professor Rodolfo, de Sociologia. Essa semana, por conta de um compromisso que eu já tinha agendado há bastante tempo, eu não vou poder participar do encontro ao vivo. Então, eu resolvi gravar um vídeo, deixar aqui para que vocês assistam e mantenham, assim, o nosso encontro semanal, tá? Bom, eu vou comentar nesse vídeo aquilo que eu pedi para que vocês lessem na semana passada, que foi a apostila do primeiro bimestre, as páginas 6 até a 8, mais ou menos, que fala um pouquinho sobre o senso comum, a ciência e o nascimento da sociologia, tá bom? Eu vou apresentar para vocês um slide onde eu sistematizei todas essas questões. Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o senso comum, o conhecimento popular do dia a dia, diferentemente do conhecimento científico. Depois eu vou explicar a diferença das ciências ditas exatas para as chamadas ciências humanas. E, por último, a gente vai falar um pouquinho do ambiente cultural, histórico, político do nascimento da sociologia. Vamos lá? Bom, aqui, então, como eu falei, nós temos como primeira parte o senso comum e a ciência. E depois, na segunda parte, a sociologia como ciência. Bom, o conhecimento do senso comum é aquele conhecimento do dia a dia, é aquele conhecimento dito popular, é aquela sabedoria popular. É o conhecimento que não tem embasamento científico, é o conhecimento que surge a partir das experiências das pessoas, sobretudo das pessoas mais velhas, e aquele conhecimento que vai passando através da tradição oral, ou seja, aquilo que a sua avó, o seu avô ensinou para você, aquilo que foi passando de geração em geração. Então, o senso comum ele não tem base lógica, ele não tem uma base explicativa, ele não tem um método. Alguém, em algum momento, simplesmente disse alguma coisa e essa alguma coisa passou a ser uma verdade através das gerações. É claro que muitos desses conhecimentos acabaram depois sendo comprovados, pela ciência, como, por exemplo, a utilização de algumas ervas medicinais para a cura de algumas doenças, né? Mas, na sua raiz, na sua origem, esse conhecimento ele se deu através da observação, né? Muitos deles foram comprovados e outros a gente acabou vendo que não tinham comprovação científica nenhuma. Então, aqui, ó, eu coloquei: o senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. Também faz parte do senso comum os conselhos e ditos populares, que são tidos como verdades e seguidos pelo povo. Por exemplo, deve-se cortar os cabelos na lua crescente para que cresçam mais rápido. Ora, isso não tem comprovação científica, né? Alguém, em algum momento, disse que isso acontecia e isso acaba virando uma verdade. Ou, por exemplo, aquilo que eu, pelo menos, ouvia muito, né, que você não deveria tomar banho depois de comer, ou que leite com manga faz mal. Esse tipo de conhecimento do senso comum, né, é bastante difundido na sociedade de uma maneira geral. E, como eu falei anteriormente, ele vai passando de geração em geração. Ok? Bom, já a ciência é o conhecimento que explica os fenômenos, obedecendo a leis que foram verificadas por métodos experimentais. A ciência baseia-se na regularidade, na previsão e no controle de fenômenos que podem ser observados. Então, não basta eu dizer que alguma coisa funciona de alguma maneira. Eu preciso provar. E como é que eu faço para comprovar isso? Através de método, através de experiências. Então, por exemplo, a gente vive numa pandemia e, nesse momento, a única saída segura e cientificamente comprovada para o combate à Covid-19 é a vacinação. Como é que foi produzida essa vacina? Os cientistas, através de um método de experimentação, método de verificação, comprovam a eficácia dessa vacina.
No caso das vacinas, por exemplo, eles utilizam o chamado método duplo cego, onde você tem um grupo que toma vacina e um grupo que toma um placebo, que é uma substância sem efeito algum. E, a partir daí, você compara, né, os grupos e chega, através de cálculos matemáticos, à validade ou não daquela substância no combate àquela doença. Perdão. Então, a ciência ela vai se valer de métodos, ela vai se valer de experimentação. Deu para entender a diferença? Enquanto o senso comum se baseia apenas na experiência passada de alguém, enfim, é uma afirmação sem base metódica, a ciência não. Ela precisa de comprovação, ela precisa ter um método, ela precisa ter um caminho para ser seguido para que aquele conhecimento seja tido como válido. Ela precisa ser avaliada, né? Então, quando eu, por exemplo, produzo um texto acadêmico sobre algum assunto, esse texto ele não é publicado como uma verdade imediatamente. Antes de ser publicado, ele passa por avaliação dos meus pares. Quem são os meus pares? São outros sociólogos, são outros historiadores, são outros filósofos, que vão dizer, olha, aquilo que o Rodolfo está falando faz sentido, ou aquilo que ele está falando não faz sentido, logo, esse artigo não deve ser publicado. Beleza? As ciências humanas são as ciências que tratam do aspecto humano do homem, relacionadas à arte, à beleza, à filosofia, à comunicação. Na minha opinião, as ciências humanas são extremamente difíceis, porque elas lidam com algo que é extremamente fluido, extremamente complicado, que somos nós, os seres humanos. Ora, o ser humano, ele ama, ele odeia, ele vive uma profusão de sentimentos, ele age muitas vezes de forma racional, de outras vezes ele age apenas baseado na emoção. Então, as ciências humanas elas vão buscar dar conta de entender a relação, né, as diversas relações que o homem, ao longo da sua história, vai desenvolver consigo mesmo. Tá? Então, recapitulando, senso comum, conhecimento banal produzido pela sociedade através da tradição oral. Conhecimento científico, conhecimento metódico estabelecido através da experimentação. Dentro desse conhecimento científico, você tem as ciências humanas. As ciências humanas vão buscar entender o comportamento humano através da observação, através da experimentação e através de uma série de pesquisas que são feitas para que esse conhecimento ganhe o status de ciência. Beleza? Bom, dentro dessas ciências humanas, nós temos a sociologia, né? Temos a história, a antropologia, a filosofia, enfim, uma série de ciências. A sociologia, especificamente, ela é o estudo científico da organização e funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais, as instituições, etc. Então, dentro das ciências humanas, existe a sociologia. A sociologia vai estudar cientificamente, através de um método, através de regras, através da observação, através do uso de dados e da experimentação, ela vai estudar o funcionamento das sociedades, das relações humanas, das regras que regem o comportamento social. Por que determinado grupo age de determinada maneira? Por que determinada sociedade age de determinada maneira? Por que determinada categoria social se comporta de um jeito? Por que determinado grupo humano se comporta de outro jeito? Essas são questões, né, porque nós, na nossa sociedade, valorizamos tanto, por exemplo, a conquista de bens materiais. Essa é uma questão que a sociologia vai se debruçar. Beleza? A sociologia ela vai nascer no século XIX e ela também é chamada de ciência do conflito. Né? Então, ela faz parte das ciências do conflito. São ciências que nascem no século XIX. E ela foi fortemente impactada por eventos históricos, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, como a Revolução Americana. Esses eventos históricos marcam o aparecimento do mundo como a gente conhece hoje, o mundo industrial, o mundo burguês, o mundo da fábrica, o mundo do capitalismo. Num primeiro momento, nos primórdios da Revolução Industrial, os trabalhadores eram colocados em condições absolutamente precárias de sobrevivência. Trabalhavam horas a fio, mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam nas fábricas, e eles foram colocados também em habitações
absolutamente indignas, né? Viviam uma situação onde trabalhavam muitas horas por um salário muito pequeno. Não sei se isso mudou muito hoje ainda no Brasil, mas, enfim, no início da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, era assim. E, por conta disso, uma série de pensadores, uma série de cientistas, uma série de intelectuais passaram a se debruçar sobre o funcionamento desse mundo que passou a ser conhecido como mundo moderno ou a modernidade. Modernidade é essa, repito, que, por um lado, trouxe uma série de avanços científicos, uma série de avanços tecnológicos, uma série de ganhos para a humanidade, mas que, por outro lado, relegou uma parcela significativa da população a uma situação de miséria, a uma situação de desamparo total. Então, esses pensadores vão começar a refletir sobre esse mundo urbano, industrial, onde a vida, ao contrário do período anterior, deixa de ser uma vida centrada no campo para ser uma vida centrada na cidade. É o momento onde vão começar a surgir os grandes conglomerados urbanos, em Londres, né? Depois nos Estados Unidos, em Nova York, Chicago, e por aí vai. Então, as transformações econômicas, políticas e sociais suscitadas, ou seja, que aconteceram, né, por conta da Revolução Francesa e Industrial, criaram a impressão generalizada de que a Europa vivia o alvorecer de uma nova sociedade. Então, essa nova sociedade era exatamente a sociedade industrial, a sociedade moderna. E para uma nova sociedade, nada mais natural do que o aparecimento de uma nova ciência que buscasse refletir sobre essa nova sociedade. Beleza? A sociologia, ela vai se debruçar fundamentalmente sobre os fatos sociais. A gente vai ver isso depois quando a gente estudar Émile Durkheim, que foi quem cunhou essa expressão. O fato social é um conceito sociológico que diz respeito às maneiras de agir dos indivíduos de um determinado grupo e da humanidade em geral. Ela vai se debruçar, portanto, sobre o fato social, sobre as ações sociais dos indivíduos, sobre o modo de produção dos indivíduos, e todas essas terminologias que eu estou usando são terminologias que surgem com os chamados pais fundadores da sociologia, que são Karl Marx, que é o primeiro da esquerda para a direita, esse barbudinho com a barba branca, cabelo branco, né? O do meio, Max Weber, né? E o da direita, como eu falei anteriormente, Émile Durkheim, esse carequinha aí que vocês estão vendo de óculos e bigodão. Então, Marx, Weber e Durkheim são considerados os pais fundadores da sociologia. Embora um outro intelectual chamado Augusto Comte tivesse utilizado, tenha sido aquele que utilizou pela primeira vez, perdão, a palavra sociologia, né, para se referir ao estudo das relações sociais, esses três pensadores foram aqueles que se debruçaram sobre a questão desse mundo moderno, dessa modernidade, buscando entender esse processo de transformações. Cada um vai fazer de um jeito. Como eu falei anteriormente, Durkheim vai falar, vai discutir, né, alguns aspectos do fato social. A gente vai ver isso depois, né, que ele é coercitivo, exterior e geral. A gente vai estudar Durkheim depois e eu vou falar com calma sobre isso. Weber vai falar sobre a questão da ação social dos indivíduos, do desencantamento com o mundo, da burocratização do mundo moderno. E Marx vai falar fundamentalmente sobre as relações econômicas que o capitalismo funda, né? Sobre essa questão que eu citei lá no início da aula, da questão das fábricas, do aprofundamento da exploração dos trabalhadores. Tá bom? Então, assim, é importante reter, para a gente recapitular, que a sociologia, que é uma ciência humana e que, por isso, utiliza métodos científicos e é diferente do senso comum, né? A sociologia vai buscar se debruçar sobre as relações humanas, sobre as relações sociais, sobre as relações entre os diversos grupos sociais. Beleza? Bom, aqui eu coloquei um filme que vocês podem assistir, uma sugestão de filme, né, que fala um pouco sobre essas transformações ocorridas na Revolução Industrial, que é a relação do homem com a máquina nas fábricas, o filme Tempos Modernos, de Chaplin, que foi produzido em 1936,
né? E que vai retratar as transformações ocorridas num período posterior, na segunda Revolução Industrial. No entanto, ele serve também para a gente entender como vai se dar essa dinâmica da fábrica e como a introdução de novas tecnologias vai transformar o homem num apêndice da produção, né? Com a introdução das fábricas e do processo de industrialização, não é mais o homem que dita o ritmo da produção, é a máquina, né? E o homem vai ter que acompanhar o ritmo dessa máquina. E, por último, para fechar, eu coloquei aqui o quadro Operários, de Tarsila do Amaral, de 1933, que é uma artista brasileira, modernista, que vai pensar exatamente a sociedade brasileira. E aqui nesse quadro, já para a gente perceber a diversidade, né, do povo brasileiro representado aqui. Você tem uma série de elementos do povo brasileiro representado aqui, mas, fundamentalmente, essa questão do operário, da fábrica, muita gente, concentração urbana, isso é importante para a gente entender a dinâmica das relações sociais que vão surgir a partir dessa mudança. Gente, falei rapidamente sobre essas páginas, são 2 ou 3 páginas apenas. Eu vou colocar depois no Google Classroom as páginas que vocês deverão ler para a próxima semana, tá bom? E na próxima semana, então, eu vou comentar de novo sobre essas questões. Se alguém tiver qualquer dúvida, por favor, me procure, mande mensagem, mande e-mail. No Google Classroom, se você for na aba Pessoas, você consegue acessar o e-mail dos professores, você pode mandar e-mail para os professores, e pelo Aplix, também na nossa sala de aula virtual, tem um chat lá, vocês podem colocar questões, né, vocês podem colocar dúvidas, e eu vou estar, ao longo da semana, respondendo para vocês. Tá bom, pessoal? Eu peço desculpas mais uma vez por não poder estar presente na aula presencial dessa sexta, mas sexta-feira que vem a gente vai estar lá e eu vou estar conversando mais um pouco e mais detidamente com vocês. Ok? Fiquem com Deus, tenham todos um bom final de semana e bons estudos. Um abraço, gente. Tchau.